Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal e hoje nós vamos falar do último vício capital. Faltou o da ira e nós vamos incluir dentro desse também, porque nós quebramos, como alguns autores fazem também, orgulho e vaidade em dois, e nós vamos falar sobre orgulho e ira de uma vez só com a síndrome do protagonista mimado. O orgulho é a base de todos os vícios e essa série, o propósito dela é falar sobre os vícios capitais no mundo atual, ou seja, nos dias de hoje. E o que acontece com o orgulho, né? Todo mal começa com orgulho porque o mal começa na ideia lá do Gênesis de sereis como deuses, ou seja, o homem ele se imagina como o princípio e o alfa e o ômega de todas as coisas, como o princípio de tudo, e ele se atribui um papel impróprio na ordem da criação, né? Se nós olhamos uma vez eu assisti uma palestra incrível de um professor que falava assim, que o Antigo Testamento falava duas coisas. Uma é eu sou Deus e a segunda é você não. Então essas duas informações que o homem tem muita dificuldade de processar. Na era moderna, o orgulho foi exaltado como uma das coisas, um dos centros da era moderna. Por quê? Não só ela fomenta a vaidade, por meio das redes sociais, de tantas coisas, mas as pessoas são ensinadas pelo entretenimento, por uma série de coisas, a se colocar no lugar de protagonista sem a responsabilidade associada. Porque se vocês olharem na jornada do herói tradicional, o protagonista assume o seu papel por grande sacrifício e a grande custo pessoal. Então, sei lá, o Hobbit, o Bilbo tem que largar a casa dele, abandonar todas as coisas, largar os talheres aos quais ele é apegado, largar os bens confortáveis dele para sair numa jornada com os anões. Depois os parentes ainda vão pilhar os bens dele, vão distribuir para outras pessoas. E ele abre mão de tudo, no fundo. Ele larga tudo e segue o conselho do Gandalf e vai lá até uma montanha na qual ele pode ser morto, ele pode se dar mal de 500 formas. E lá vai ter um dragão e ele vai enfrentar perigos inimagináveis. É por isso que ele vira um protagonista. Se você olhar protagonista da história, nós falamos do Godofredo de Bulhões, ele foi lá reconquistar Jerusalém, é por isso que ele virou um protagonista. Se você olhar a história dos santos, são pessoas que fizeram um grande sacrifício pessoal. São Bernardo, sei lá, larga tudo na vida dele, vai montar um mosteiro, passa fome num lugar distante. O protagonista se torna protagonista apanhando e sofrendo. E vários filmes modernos, como sei lá, o Rocky Balboa, ele apanha, ele é falido e ele tem que crescer na vida apanhando. Não é o quanto você na verdade apanha, mas é o quanto você persevera na medida que você apanha. Karate Kid, o menino tem que se lascar treinando, isso é carro para poder ser o protagonista. Então, no arco narrativo tradicional, exatamente as adversidades que o protagonista passa que representa o retorno dele para casa, a nostalgia, a volta para o lar, né? Então, famosíssimo agora vai ter um filme da Odisseia, Ulisses, a jornada, que a gente citou em outros vídeos da série, a volta dele para casa tem grandes desafios. E mesmo quando ele volta para casa, a esposa dele, que perseverou, tem vários pretendentes. E ele anonimamente enfrenta os pretendentes da esposa para provar que ele é o melhor e, portanto, ele é digno de ser o marido dela. É ele que passa por grandes tentações. Então, na verdade, qual era o ponto do protagonista? E, obviamente, o Cristo. Ele é protagonista na medida em que ele carrega a cruz. Se você quer me seguir, larga tudo e me segue. Ou seja, o sacrifício, tirar do próprio sangue, torna a pessoa um protagonista. Na era atual, se fomenta propositadamente, e isso é muito próprio de uma cultura democrática, e nós temos uma cultura democrática aos moldes do que vai dizer Aristóteles, que quer dizer que todos são reis, todos são deuses em última instância, se você levar o raciocínio até o final, que é exatamente a proposta do Lúcifer. Porque o Lúcifer, ele quer ser o rei, ao invés de servir um reino maior, ele quer criar o próprio reino. E o reino que ele produz é o quê? O inferno. Do mesmo modo, quando todas as pessoas querem, sem servir, sem se sacrificar, sem amar algo maior, ser os heróis, ser os protagonistas da história, o resultado são sempre demônios, são coisas aterrorizantes. Mas justamente para fomentar a ideia de igualitarismo, de progressismo, de que todos são deuses, todos são perfeitos, todos vão chegar na perfeição a despeito dos seus vícios, e aí os vícios são fomentados,
Isso fomenta um terrível orgulho. E esse orgulho tá nos protagonistas modernos. Você vai assistir uma série e agora tem a mulher que ela é mais inteligente que o Indiana Jones. Tem a Rey que não tem que treinar e ela é melhor Jedi do que todos os outros. Tem a Capitã Marvel que ela destrava uma coisa na mente dela e ela agora é toda poderosa sem ter que passar pelo sacrifício necessário. Quer dizer, todos os protagonistas, eles são apresentados, claro que tem um estereótipo da Mary Sue, né, que é a protagonista que é super poderosa do nada, sem passar pelo arco de desenvolvimento, mas o protagonista, ele não tem que passar pelo arco, o arco de esforço, e ele é especial. E isso entra em toda essa educação que as pessoas receberam. Eu, como milênio, né, nos anos 90 e 2000, as pessoas foram metralhadas porque a geração X e alguns boomers mais tardios resolveram educar todo mundo na educação do tudo é positivo, tudo é lindo, ai, coitadinho dele. As pessoas foram mimadas. Muitas das crianças são filhos de pais divorciados, na verdade, mais da metade das pessoas que estão no Brasil. As pessoas cresceram sem o pai, na verdade, né? Não só divorciados. E aí você tem o fenômeno da pessoa que ouviu que ela era muito especial e tal, e as pessoas têm uma vocação divina, e o orgulho é uma extrapolação disso, porque fala na Bíblia que os seus fios de cabelo estão contados, ou seja, você tem de fato um chamado divino. E essa é a beleza, você tem uma vocação, você tem um chamado para o heroísmo. Mas quando você quer esse chamado para o heroísmo sem a virtude, aí vem o orgulho e a pessoa ouviu que ela é especial, tadinho dele, aí tadinho ele quer mais doce, aí tadinho ele quer mais coisas. E aí quando você pega a criança mimada, que acha que ela tem direito a tudo, quando ela descobre que o mundo não vai colocá-la como a protagonista, como a heroína que ela acha que ela é, porque agora, nas dificuldades do mundo, ela vai descobrir que ela não tem competência, às vezes, na empresa, ou ela vai descobrir que ela não tem competência no relacionamento, ou que as pessoas não admiram ela como ela acha que deveriam, ou que ela não tem a inteligência que ela acha que tem, porque ela vai descobrir os vícios dela, e vai ver que ela não leu os livros, não ralou lendo os livros, ou vai descobrir a própria fraqueza física. Agora vem a doença, a demissão, as contrariedades variadas da vida. E qual é a reação da criança mimada? É o chilique, vingança, ódio, desestruturação. Simplesmente ela se sente sempre injustiçada. E a ira, emendando com o tema do orgulho como nós prometemos, é o quê? A ira vem do senso de justiça dos homens. Só que quando você não está numa vida ordenada, quando você é soberbo, a ira é injustificada. A ira, essa vontade, né, de justiça, ela não é aplicada ao que é justo. Porque o que é justo pressupõe uma hierarquia divina e política e espiritual maior do que você. Você tem que seguir algo, uma lei moral maior do que você mesmo. Se você, no entanto, não segue essa lei moral maior do que você mesmo, você se revolta porque você se sente injustiçado. E aí que a ira se conecta com o orgulho, porque o seu senso de justiça ele é deformado para a visão da pessoa que quer justificar o mundo para exaltar a sua própria mediocridade. É por isso que o orgulhoso, ele muitas vezes cai no ativismo, na vontade de importar muito, de usar o que ele tiver acesso para se colocar como um protagonista indevido. E aí as pessoas falam hoje de síndrome do impostor, né? Porque como a pessoa sempre é muito mimada, como ela não sabe quem ela não tem aquele exercício de autoconsciência, de despertar fundamentalmente para buscar no íntimo da sua alma, ou seja, de fazer a confissão, como Santo Agostinho fala, como a pessoa cai na própria na indolência, agora, caindo em todos os vícios capitais que a gente citou ao longo dessa série, ela se descobre como sendo impostora de fato, e ela sente sempre que ela está num papel impróprio, que ela está num lugar desadequado, que ela é uma fraude. E aí a pessoa mimada entra em fúria e dá chilique. É a característica própria da criança mimada, é o chilique. E aí como curar o orgulho, como sair dessa situação desesperadora, porque tem um jeito garantido de você não melhorar, que é você achar que você está certo. Se você acha que você está certo em coisas que estão erradas, não tem o que fazer. Se você falha, fala, olha, eu acho que, sei lá, eu tenho que ver a castidade, mas eu falhei na castidade. Normal. Isso daí é a jornada da vida humana e você pode melhorar. Eu acho que eu tinha que comer melhor, mas eu falhei e eu estou fora do peso. Normal, é a jornada da vida humana.
Só que se você acha que você está certo, aí é o problema do orgulho, e o orgulho nesse sentido se aproxima tanto do que na teologia eles falam dos pecados contra o Espírito Santo, que é aquele momento, é a revolta, a consolidação da alma em revolta contra Deus, que é o que leva para o inferno em última instância, a origem de todos os males, né? No orgulho você fala, não, o que eu faço é mal, mas está certo. Se esse é o último estágio do vício, como você cresce no orgulho, obviamente é fomentando a humildade. E aqui tem duas formas de fomentar a humildade. Uma vem das autoridades e a outra vem da própria pessoa. As autoridades, em última instância, não conseguem forçar a virtude. Mas pai e mãe, na medida em que eles não mimam os filhos, e na medida em que eles falam para os filhos que sim, eles são capazes de grandes coisas, mas só se eles fizerem grandes sacrifícios, e eles botam os filhos para esfregar o chão, para ralar, e aí vem, claro, todo o tema da preguiça que a gente já falou. Na medida em que eles não mimam os filhos, mas dão sentido de dever, hierarquia, religião, ordem, responsabilidade, eles começam a curar na alma dos filhos, apesar do desgosto e do confronto num primeiro momento, o tema do orgulho. E na medida em que os chefes e as pessoas do mundo seguem uma religião e uma ordem moral e colocam na sociedade ordem ao invés de caos, ao invés de comprar as pessoas com dinheiro do governo, jogando pão para o pão em circo ou qualquer caos, na medida em que as autoridades amam o serviço e a própria entrega e se sacrificam, né? Hoje de manhã estava meu filho contando do Príncipe Caspian, que a gente está lendo, e ele estava falando de como o Príncipe Caspian ama o povo, e aí ele claro, tem que fugir no cavalo dele para reestruturar o reino, porque Nárnia tem impostos altos, perdeu a sua origem e agora tem que voltar ao seu verdadeiro caminho. E aí ele fala, poxa, o Príncipe Caspian, ele é bom para governar porque ele se mata pela população. É isso. Na medida em que a política é focada em sacrifício e não em indulgência, isso também fomentaria pessoas mais virtuosas, que é tão distante do nosso mundo atual que é até difícil de imaginar para as pessoas atuais, mas é necessário imaginar, porque é necessário quebrar esse paradigma. E aí, claro, o movimento interno é: eu vou mortificar a minha vontade. Eu não tenho vontade de comer isso? Perfeito, é isso que eu vou comer. Eu não tenho vontade de me controlar nessa questão, nesse vício, eu vou cortar ele. Eu não tenho vontade de ler esse livro, porque é um livro bom, né? E aqui, claro, coisas boas. Eu vou fazê-lo. Eu me sinto indigno de fazer o trabalho humilde, de servir o café e tal. É o que eu vou fazer, eu vou servir o café. É a figura do Cristo que lava os pés dos apóstolos. O cultivo diário da humildade tira a pessoa da complacência, da fraqueza moral. Começa a fomentar na sua alma a humildade, e a humildade começa a abrir a pessoa para a graça divina. E o orgulho começa lentamente a ser derrotado. A derrota do orgulho, diferente do seu cultivo, né? Que às vezes o seu cultivo é espalhafatoso. A derrota dele é silenciosa. Ela é todos os dias aquele heroísmo diário da pessoa que mortifica a sua vontade em pequenas coisas e vai aprendendo então a grande humildade. Não é a falsa humildade que é a pessoa que fala: ah, eu sou tão eu sou tão católico, eu amo tanto o que é divino que eu não posso trabalhar, porque eu vou me corromper pelo dinheiro. Não, isso é falsa humildade. Não, eu sou tão puro que eu não faço isso. Todo tipo de falsa humildade é uma piada, porque você não está se mortificando naquilo que realmente dói. Você não está se mortificando no esforço real, naquilo que de fato te tira da sua zona de conforto. Não é para sair falando o quanto você qualquer coisa, é para ir lá e confessar os pecados, ajoelhar e confessar os pecados. O orgulho é vencido quando você finalmente tira você mesmo do centro da perspectiva, ou até bota você mesmo no centro da perspectiva, mas subordinado a uma ordem maior, ao amor ao próximo, ao amor divino, a outras coisas. Quando você esquece de si próprio nesse sentido, esse esvaziamento vai curando a pessoa do orgulho. E aí, de fato, ela deixa de ser o protagonista mimado, ter síndrome de protagonista, e ela começa a ser protagonista, se não do maior drama do cosmos, se ela não é o Ulisses ou o Príncipe Caspian, mas ela já é protagonista da própria vida e ela já assumiu, portanto, seu papel existencial. Então é isso, com isso nós finalizamos a nossa série. E aí, claro, concluindo com o tema da ira também está envolvido, quando a pessoa cultiva a humildade, a ira dela vai ser direcionada contra o injusto e a paz dela contra o justo. E aí a ordem é restaurada.
Com isso, nós concluímos a nossa série. O último vídeo dos vícios capitais. Então não deixem de se inscrever no canal, ativem o sino das notificações e não deixem de se inscrever no Filosofia do Zero. E nós vamos começar a nossa próxima série sobre o Brasil, as origens da crise do Brasil. Um grande abraço a todos e até a próxima.